Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números, sou o professor Augusto, ok? Não esqueça aí de se inscrever no canal, deixa o like no final do vídeo e ativa o sininho de notificações para você ficar sabendo por dentro dos assuntos, ok? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom gente, hoje vamos falar do módulo 58, radiciação, certo? De maneira geral, as operações elementares apresentam sempre uma operação inversa. Se você se lembra, né, dessas relações, né, acompanhe. A operação inversa da adição é a subtração e vice-versa. A operação inversa da multiplicação é a divisão e vice-versa. A potenciação, sendo uma quinta operação matemática, também possui uma operação inversa, a radiciação. A radiciação é uma operação usada geralmente para calcular a base desconhecida de uma potência. E essa ideia é bem antiga. Havia um tempo em que alguns matemáticos consideravam que certos números naturais teriam uma origem. Assim diziam o seguinte: a origem do 9 é 3, pois 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, resulta 9. A origem do 25 é 5, pois 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, resulta em 25. Ocorre que a palavra origem tem em certa circunstância, a palavra raiz, como um dos seus sinônimos. Neste caso, as sentenças anteriores podem ser reescritas assim: a raiz do 9 é 3, pois 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, resulta 9, né? A raiz de 25 é 5, pois 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, resulta em 25. Nem todo número natural tem, nessas condições, uma raiz dada também, Nem todo número natural tem, nessas condições, uma raiz dada, também por um número natural. Como quase tudo que estudamos na matemática, há símbolos próprios para indicar o cálculo de uma raiz, há indício de que, antigamente, usava-se a palavra radix, do latim, para indicar a raiz de um número. Abreviando essa palavra, usava-se apenas a letra inicial R, que, com o passar do tempo, foi modificada até virar um símbolo, né? São suposições levantadas por historiadores. Então, escrevemos assim: raiz quadrada de 9 é igual a 3. Lê-se: a raiz quadrada de 9 é igual a 3, certo? Indicamos raiz quadrada pelo fato de que o 3 também pode ser a origem de 27, né? Veja, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27, ou 3 ao cubo é igual a 27. Nesse caso, dizemos que a origem cúbica, raiz cúbica de 27, é 3. A raiz pode ser, então, quadrada para expoente 2, cúbica para expoente 3, quarta para expoente 4, e etc., né? Para diferenciar uma raiz da outra, usamos um índice, seguindo a seguinte nomenclatura escrita. Então, a raiz enésima de A é igual a B. Esse N é de enésima, tá, gente? De A é igual a B. Nessa escrita temos A e N são números naturais, com N maior que 1. O A é chamado de radicando, o B é chamado de raiz enésima de A, a raiz que procuramos, o B. N é chamado de índice, tá? N é chamado de índice, e esse símbolo é chamado de radical, tá? Esse símbolo aqui é chamado de radical. Observação: apenas para a raiz quadrada pode-se omitir a escrita do índice, tá? Assim, pode-se escrever raiz quadrada de 2 ou raiz quadrada de 2, tá? Desculpa, raiz quadrada ou raiz quadrada. Aqui eu posso colocar o 2 ou não, tá, gente? Você pode escrever dessa forma ou dessa forma ser um 2, tá? Então, raiz quadrada de um número. Exemplo: raiz quadrada de 16 é igual a 4, né? Raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 ao cubo é igual a 8, tá? A raiz quarta de 81 é igual a 3, né? A raiz quarta de 81 é igual a 3, pois 3 elevado à quarta potência é igual a 81, tá? É possível perceber, mais uma vez, que o domínio da tabuada pode auxiliar bastante o cálculo de raízes, né? Como foi comentado na página anterior, nem todo número natural tem como raiz um número natural, como é o caso de 10.
Nenhum número natural elevado ao quadrado resulta em 10. Logo, raiz quadrada de 10 não é um número natural. Esses casos serão estudados futuramente, tá bom? Neste capítulo falaremos de raízes exatas e de radicandos menores. Com o passar do tempo, você poderá aprender em anos posteriores alguns métodos de cálculo para radicandos de mais algarismo. Além disso, ainda falaremos do uso da calculadora como instrumento de cálculo, né? Então, veja só, gente. Aqui, né, ele fala aqui da raiz quadrada de 10, né? É um número onde a gente vai estudar futuramente, tá? Nos anos que vão vir aí posteriores, certo? Bom, gente, aqui nesse exemplo, né? Veja só. Vou parar aqui nesse exemplo. A gente sabe que a raiz quadrada de 16 é igual a 4, né? Porque 4 ao quadrado é igual a 16, tudo bem? Mas o que acontece, gente? Aqui quando eu tenho, vou botar bem aqui lá direito, quando eu tenho a raiz quadrada de 16, que eu sei que é igual a 4, né? O 16 fatorado, o 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, correto? Aqui o índice, né, 2, então quando eu corto 2 com 2, esse 4 aqui sai da raiz, né? Ele vem para fora, ok? Então fica 4. Então é a mesma coisa como tirar essa raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é igual a 4, né? Mas eu posso fazer dessa outra forma. 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, o índice é igual ao expoente, eu corto os dois e o 4 vem para fora, vai dar a mesma resposta, tá? Acontece a mesma coisa com a raiz cúbica de 8, né? Então, a raiz cúbica de 8. O 8, gente, fatorado, é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, raiz cúbica de 8, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, o 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Veja que o índice está igual ao expoente, né? Então, eu corto o expoente com o índice e o 2 vem para fora da raiz. É por isso que a raiz cúbica de 8 é igual a 2, certo? Como diz aí, né, no assunto. Tudo bem? Então, é dessa forma que funciona. Para o número vir para fora, o índice tem que ser igual aos expoentes, tá? Aqui no livro está resumido. Tudo bem? A raiz quarta de 81, né? A raiz quarta de 81, né? O 81 fatorado, gente, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, que vai dar 81. Então, ele fatorado fica assim, 3 elevado à quarta potência. Então, o expoente é igual ao índice, você corta e o 3 vem para fora. Então, é por isso que raiz quarta de 81 é igual a 3, como diz aí no assunto, certo? E assim serve para outros números, né? Vamos supor assim, vamos supor aqui, ó, raiz quarta de 16. O 16 fatorado, né, é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Então, fica a raiz quarta de 2 elevado à quarta potência, porque 2 à quarta é 16. Então, o expoente é igual ao índice, corta, o 2 vem para fora. Tá? Então, a raiz quarta de 16 é igual a 2. E assim segue para os outros números. Tudo bem, gente? Então, o expoente sempre tem que estar igual ao índice para você poder cancelar, para poder o número vir para fora. Se não for igual, você não pode cortar, ok? Continuando, né? Bom, gente, aqui a gente cai no exercício de aplicação, né? Módulo 58, radiciação. Exercício de aplicação. Questão número 1. A radiciação é uma operação inversa da potenciação. Conforme foi comentado no texto teórico, seguindo essa ideia, complete adequadamente as lacunas em cada sequência, né, de operações a seguir. Então, a raiz quadrada de 16, né, letra A, a raiz quadrada de 16 é 4, né, pois 4 ao quadrado é 16. Raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 ao quadrado é 4. Raiz cúbica de 1 é 1, pois 1 ao cubo é 1. Raiz cúbica de 125 é 5, tá, gente? Pois 5 ao cubo é igual a 125, tá? Então, o 125 ele é fatorado dentro da raiz, né? Então, vai ficar 5 ao cubo, o expoente corta com o índice, o 5 vem para fora, tá? É como se fosse aqui, ó, 5 elevado ao cubo, 125, tá?
A raiz quarta de 16, né? Que acabou de fazer uma questão igualzinho, né? Agora, o exemplo, né? Então, raiz quarta de 16 é igual a 2. Pois 2 à quarta é igual a 16, certo? 2. Identifique em cada item os termos radicando, índice e raiz, né? Para isso, complete os espaços em branco de acordo com o cálculo proposto, né? Tá, gente? Gente, aqui acho que tem um erro de digitação. Na letra A tem um valor, né? Tá? Na letra B não tem, ó. Então, aqui vai dar 0, tá? E aqui vai dar 4, ok? A raiz cúbica de 64 é 4, tá, gente? Porque se botar 4 ao cubo, dá 64, tá? Então, se eu fatorar o 64, vai ficar 4 elevado ao cubo. O 3 corta por do 3, né? E o 4 vem para fora. Então, a raiz cúbica de 64 é igual a 4, certo? Então, vamos lá. A letra A, raiz quadrada de 144 é igual a 12. Radicando 144, índice 2, raiz 12, né? Que é o resultado. B, radicando 0, índice 4, raiz 0, né? A raiz é o cara que está fora, resultado. Radicando 64, índice 3, raiz é 4, né? Bem simples, ok? 3. Complete corretamente a tabela com a potência pedida, né? Então, temos aí, ó, o A é 5, 6, 11, 12. Então, o 5, né, no caso, ó, o A está elevado ao quadrado, então vai ficar 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é 25, ok? 5 elevado ao cubo, né, o A é 5. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, 125, ok? 5 elevado à quarta potência, o A é 5, então vai ficar 5 elevado à quarta potência, que é 625, ok? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. A 6, 6 elevado ao quadrado, 36. 6 elevado ao cubo, né? Então, 6 elevado ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, 3 vezes, tá, gente? Que vai dar 216. E 6 elevado à quarta potência vai dar 1296. 1296, tá? 11 elevado ao quadrado dá 121, tá? 11 elevado ao cubo dá 1331, tá? E 11 elevado à quarta potência vai dar 14.641, ok? 12 ao quadrado, 144. 12 elevado ao cubo, né? Então, 12 elevado ao cubo vai dar 1728. 1728, né? E 12 elevado à quarta potência, 20.736, ok? Aí ele pede o seguinte, né? Antigamente, quando ainda não havia calculadoras, era mais comum o uso de tabelas, semelhante a essa que você completou, mas com vários outros números. Dessa forma, o cálculo da raiz é feito de forma praticamente automática, da mesma forma que ocorre com as tabuadas, que são tabelas de multiplicação. Seguindo essa ideia, com base nos resultados indicados, calcule cada raiz que se pede a seguir, né? Então, a raiz quadrada de 121, né, gente? Então, gente, uma coisa que eu não falei para vocês é que a raiz quadrada de um número, né, ele só é exato quando eu multiplico o número por ele mesmo, tá? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, veja só que o 2 eu estou multiplicando por ele mesmo. 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a raiz quadrada de um número só é possível quando eu multiplico esse número por ele mesmo, tá? Quando o resultado do número é multiplicado por ele mesmo. Ah, professor, raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 13 é o mesmo número. 13 vezes 13 é 169, certo? Então, a raiz quadrada do número só é possível quando multiplica por ele mesmo. Assim, a raiz quadrada de 121 é 11, né? De 36 é 6.
raiz cúbica de 216, né? Então veja que a raiz cúbica de 16, a letra C dá pra gente tirar aqui, ó. Ó, A elevado ao cubo, né? Então, nesse caso aqui, aqui, ó, né, letra C, raiz cúbica de 216. Então, é como se fosse tirar a raiz cúbica de 216 aqui, ó, que nesse caso vai ser 6, porque 6 elevado ao cubo, 216. Então, a raiz cúbica de 216 vai ser 6, né? Então, a letra C é 6. Ok? A letra T, raiz quarta de 1331. Ó, 1331, tá? Certo? Nesse caso aqui, pela tabela, eu vou ter raiz cúbica, né? E não a raiz quarta, ok? Porque nesse caso aqui, eu acho que eu vou ter aí um erro de digitação. Deixa eu só verificar no livro de vocês. Acho que esse aqui tem um erro de digitação de vocês, não é possível. Só verificando aqui, tá, gente? Demora um pouquinho aqui. Estou verificando. Gente, tem um erro de digitação, tá? Vamos corrigir aí o erro de digitação do livro, tá? Aqui, raiz quarta de 1331 não é raiz quarta não, tá, gente? É raiz cúbica. Então, aqui no lugar do 4 é um 3, tá? Então, raiz cúbica de 1331. Então, vendo para cá, ó, 1331. Algum número elevado ao cubo deu 1331. Nesse caso, o 11, que está na mesma linha, né? Então, 11 elevado ao cubo, 1331. Então, aqui é 11, tá? O resultado é 11. Na letra E, raiz quarta de 20.736, ó. 20.736. Algum número elevado à quarta potência dá esse resultado. Então, quem está na mesma linha é o 12. Então, aqui é o 12 que eu vou colocar a resposta, ok? Então, vai ficar aí 12. Essa aqui, né, gente, raiz quarta de 625, se olhar na tabela, vai ser o próprio 5, tá? Porque 5 elevado à quarta, 625. Aqui, raiz quadrada de 25 é 5, tá? Raiz quadrada de 144, 12, né? Certo? Eu acho que está até repetindo, né? Não, tá não. Está repetindo. A raiz cúbica de 125 é 5, tá? Porque 5 ao cubo é 125. A raiz cúbica de 1728, né? 1728, ó. Um número elevado ao cubo dá 1728. Nesse caso é o 12, tá? Então, 12. E a raiz quarta de 1296. 1296, um número elevado à quarta potência dá esse resultado, 1296. Nesse caso é o 6, ok? Então aqui vai ser o 6. E raiz quarta de 14.641. Ó, tá aqui ele, 14.641. Um número elevado à quarta potência vai dar esse resultado, que está na mesma linha, é o 11, ok? Então aqui a resposta é 11. 4. Avaliação nacional. Para resolver um problema, o estudante precisa calcular a soma do quadrado de 4, né, com a raiz quadrada de 64. Tá? Se calcular corretamente, deverá chegar a um número natural. Então, o quadrado de 4, né, gente? É 4 elevado ao quadrado, né? Ele quer saber a soma, né? Mais a raiz quadrada é 64, né? Raiz quadrada de 64, ok? Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, mais raiz quadrada de 64 é 8. 16 mais 8, 24, ok? Assim a gente chega na alternativa letra C. Então, veja só, gente, é muito importante, né, a gente saber a tabuada, porque ela facilita o cálculo da gente, né? Certo? Ela facilita o cálculo da gente. Então, a tabuada é de grande importância na hora que você for fazer as operações. Tudo bem? 5.
Se 7 elevado à terceira potência resulta em 343, né? Então, 7 elevado à terceira potência, ele está dizendo que resulta, né? Que é igual a 343. Então, a pergunta, qual deve ser o valor da raiz cúbica de 343, né? Então, ele quer saber a raiz cúbica de 343. Então, veja só que é a operação inversa, né? É a operação inversa. Então, se 7 ao cubo é igual a 343, então raiz cúbica de 343 é igual a 7. É o inverso dele, ok? Tudo bem? Então, chegamos na resposta aí, número 7. Ok, gente? Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso, tá bom? E até o nosso próximo vídeo.